Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém. Graças a Deus, noite linda na presença do nosso Deus. Eu me sinto muito honrada por estar aqui com os irmãos, principalmente num dia tão especial, tão importante, que eu agradeço pelo carinho, pelo convite dos irmãos. Eu gosto na hora que eu vou pregar que começa a chover, porque os irmãos que estão sem guarda-chuva, sem sombrinha, não tem pressa de ir embora. Aí a gente fica mais à vontade, né? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 1 ao 30, texto grande, mas eu acho muito importante a gente ler todo esse texto, amém? Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar em poço fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai busca para adorá-lo. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, o que fala contigo. Nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que tu procuras, ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Amém, queridos? Graças a Deus, Pai.
nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, reunidos na tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nesse lugar, que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, porque a tua graça tem nos sustentado, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus que nos protege, que nos livra do mal, o Senhor é um Deus provedor, e nós te agradecemos por tudo, Pai. E queremos pedir que agora o Senhor também fale conosco através da tua palavra. Dê-nos um coração quebrantado, Senhor. Dê-nos um coração contrito. Dê-nos, ó Pai, ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para trabalhar na nossa vida, no nosso coração. É o que nós te pedimos como igreja do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas quantas vezes eu leio esse texto, Deus fala algo novo no meu coração. Deus sempre me ensina alguma coisa nova. Que embora seja um texto que todos nós conheçamos bem, mas ele é um texto muito rico. E eu estava essa semana meditando nesse texto, e quando a pastora Laura, me fez o convite, ela falou comigo, Marileia está um pouco em cima da hora. Aí eu falei, mas eu vou, e Deus já tinha colocado no meu coração a palavra. Antes da pastora chamar, Deus já estava falando, desta palavra no meu coração, e eu quero compartilhar essa noite com os irmãos. Amém, queridos? Queridos, nesta ocasião, é muito interessante, nesses primeiros versículos aqui, eles estavam tentando, olha bem para os irmãos verem, eles estavam tentando colocar João Batista contra Jesus. Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 3, nós vamos ver algumas pessoas chegando para João Batista e falando com ele assim: olha, João, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual você tem dado testemunho, ele está batizando e as pessoas estão indo atrás dele. Está todo mundo indo atrás dele. Só, queridos, que João, ele não queria glória para si. João queria conduzir as pessoas a Jesus. Esse era o objetivo da vida dele. Então, quando falaram aquilo com ele, ele respondeu assim, no capítulo 3, versículo 28. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria está cumprida em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João falou assim, olha, o objetivo é esse mesmo. Eu não estou querendo atrair as pessoas para mim. Eu quero conduzir as pessoas para Cristo. A noiva é dele. Eu sou um amigo do noivo. Eu fui convidado para a festa e eu já estou feliz demais, eu já estou honrado demais por causa disso. Mas a noiva pertence a ele, a noiva é do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Querido, João Batista foi um homem fantástico. No capítulo 7 de Lucas, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O que é que Jesus estava dizendo aqui, queridos? Que Noé não foi maior do que João Batista. Abraão, pai da fé, o grande patriarca da nação de Israel, ele não foi maior do que João Batista. Davi foi o maior rei da história de Israel, mas Davi também não foi maior do que João Batista. Daniel não foi, Elias não foi. Só que tem uma coisa, é que a gente costuma, às vezes, citar só a primeira parte desse versículo. O versículo todo diz assim, Lucas 7, 28. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. A gente não costuma citar a segunda parte desse versículo.
Amado, João Batista foi o último profeta da antiga aliança, porque João morreu antes de ser inaugurada a nova aliança. Então, apesar dele ter sido um homem extraordinário, nós ainda estamos em posição superior, porque nós estamos debaixo da nova aliança. Nós fazemos parte de uma aliança muito superior. Nós fazemos parte de uma aliança inquebrável e eterna. Uma aliança que foi selada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aliança que foi selada pelo sangue de Jesus. Amados, no capítulo 3, nós lemos no versículo 29, o próprio João Batista diz que ele era amigo do noivo. Olha que lindo isso, um homem poder se colocar como amigo do noivo, amigo de Jesus. Isso é lindo. Só que nós que fazemos parte da igreja, nós somos a noiva de Cristo. Amado, João Batista não fez parte da igreja, porque a igreja nasceu no dia do Pentecostes, e nessa ocasião, João Batista já havia morrido. Por isso ele não fez parte da igreja. Então, quem os irmãos acham que está em posição superior para o noivo? O amigo do noivo, que foi convidado para a festa do casamento, ou a noiva? Hã? Amados, nós somos um povo privilegiado demais, queridos. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, entre o Pentecostes e o arrebatamento, nós fazemos parte de uma edição limitada, de uma edição especial dos salvos. Porque nós, a igreja de Jesus, somos a noiva de Cristo. Amados, isso é pouca coisa. Queridos, tem muito crente que ainda não consegue entender a riqueza de se pertencer à igreja. Tem muito crente que ainda não conseguiu entender a glória, a riqueza de poder ser chamado de noiva de Cristo. Mas os irmãos não precisam se preocupar não, porque se alguém ainda aqui não consegue entender isso, logo, logo, muito em breve, nós conseguiremos entender no dia do arrebatamento, glorioso. No dia que a igreja for arrebatada, queridos, é que nós vamos ter a exata noção de como é maravilhoso, de como é glorioso fazermos parte da igreja de Jesus, sermos chamadas de noiva do Cordeiro de Deus. Amém, amados? Queridos, nesse versículo 4 que nós lemos, diz que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Amados, eu quero que os irmãos guardem uma coisa aqui. Jesus sempre se movia profeticamente. Guardem isso aqui, queridos. Jesus sempre se movia profeticamente. Nada do que Jesus fazia ou faz é por acaso. Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha algo muito importante para fazer ali em Samaria. E nós vamos ver isso aqui agora. Nós vamos entender um pouquinho mais adiante. Amém? O texto diz, queridos, que nós lemos, que o Senhor Jesus, ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. E lá naquela cidade havia um poço. Esse poço era chamado de Poço de Jacó. O texto diz que o Senhor estava cansado da viagem. E então ele chegou junto àquele poço, ele assentou-se ali naquele lugar. E nisso chegou uma mulher samaritana para tirar água daquele poço. O Senhor então se aproximou daquela mulher e pediu água para ela. Quando o Senhor pede água para aquela mulher, ela levou um susto. Ela falou assim: como? Sendo tu um homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela assustou, ela
coisa absurda. Por quê, meus amados? Porque existia um abismo muito grande entre judeus e samaritanos. Porque os judeus, eles sempre prezaram por uma raça pura. Os samaritanos eram um povo mestiço, eram um povo misturado. Os samaritanos, eles eram uma mistura de judeus e de gentios. Nós sabemos que todo mundo que nasce lá em Israel é judeu. Todo mundo que não é judeu é gentio. Os samaritanos eram um povo misturado, era uma mistura de judeus e gentios. Por que que isso aconteceu? No ano 721 a.C., os assírios se apossaram de Samaria. Então, com o objetivo de enfraquecer o povo, de evitar possíveis revoltas, o que eles fizeram? Eles pegaram judeus, levaram cativos para a Babilônia e pegaram estrangeiros e levaram para Samaria, ficando assim mais fácil eles dominarem Samaria. Mas qual foi o resultado disso, queridos? Os remanescentes judeus que moravam lá em Samaria começaram a se casar com gentios, o que nós sabemos que era julgo desigual. E, consequentemente, muitos samaritanos começaram a adorar deuses estrangeiros também. Por isso, os samaritanos eles eram considerados traidores pelos judeus. E isso resultou numa relação de ódio entre judeus e samaritanos. E com o passar do tempo, ao invés disso ir melhorando, a situação só ia piorando cada dia mais. Então, os judeus, eles jamais se aproximavam ou conversavam com os samaritanos, embora eles fossem povos irmãos. Então, amados, existia uma rixa muito grande, uma inimizade muito profunda, que naquele tempo já durava, havia quase 1000 anos. Irmãos, imaginem, quase 1000 anos de brigas, de ofensas, de ódio, de mágoa, de ressentimentos. Quase 1000 anos de ódio separava aqueles dois povos irmãos. Mas nos diz o versículo 3 também, que Jesus ele estava saindo da Judéia e ele estava indo para a Galileia. Irmãos, a Galileia ficava ao norte, a Judéia ficava ao sul e Samaria ficava entre as duas cidades. Uma viagem da Judéia para a Galileia durava cerca de 3 dias se passasse por dentro de Samaria. Agora, se evitasse passar por Samaria, eram 6 dias de viagem, ou seja, o dobro do tempo. Só que qualquer judeu daria a volta que fosse necessária, só para não colocar os pés naquela terra, que para eles era uma terra suja, contaminada e amaldiçoada. Irmãos, eu imagino que os discípulos, eles devem ter relutado muito para entrar naquela cidade. Uma vez, Tiago e João, eles queriam que Deus tacasse fogo do céu sobre uma aldeia samaritana. Eles queriam que Deus fizesse com Samaria igual ele fez lá em Sodoma e Gomorra, de tanto que eles detestavam aquele lugar, aquela cidade. Mas Jesus não. Embora Jesus fosse judeu, ele não era preconceituoso como os judeus da sua época. A Bíblia diz que Jesus ele fez questão de passar por lá. Por quê, queridos? Porque Jesus queria salvar aquele povo. E ele usou talvez a pessoa mais improvável daquela cidade para cumprir esse propósito. Olha para os irmãos verem. Essa passagem nos conta a história de uma mulher que, humanamente falando, não tinha nada que pudesse favorecê-la. O simples fato de ser mulher já a colocava numa posição de desvantagem naquela cultura machista daquela época. Um homem judeu, um homem considerado respeitável, jamais conversava com uma mulher em público, ainda que essa mulher
fosse a sua mãe, sua irmã, sua esposa. Veja então como era complicada a situação daquela mulher. Como se não bastasse ser mulher, pertencer a um povo inimigo, desprezado, rejeitado pelos judeus, ainda por cima, ela era uma mulher de má reputação. Por isso, o texto nos diz que ela foi ao poço por volta do meio-dia. A Bíblia fala que ela foi por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. Esse não era um horário habitual para as pessoas irem ao poço buscar água, porque era a hora de maior calor do sol, era o horário de maior calor do dia. Mas por ser uma mulher de má reputação, ela procurava ir num horário que ela imaginava que não ia encontrar ninguém lá. Ela era uma mulher desprezada, era uma mulher discriminada, ela era uma mulher mal falada. Não era nem bem visto para uma mulher de família, naquele tempo, ser vista conversando com ela. Então ela própria evitava ao máximo ter contato com as outras mulheres. Os evangelhos, nós costumamos ver sempre o Senhor cercado por grandes multidões que iam até Ele, na maioria das vezes para receber uma bênção, para receber uma cura ou algum outro milagre. Só que nesse caso aqui, foi o Senhor que foi até aquela mulher. Amados, embora ninguém soubesse, embora nem mesmo aquela samaritana soubesse, Jesus marcou um encontro com ela ali naquele poço, porque Jesus queria salvá-la. Embora Jesus fosse homem, embora ele fosse judeu, embora ele fosse um mestre respeitável, ele se aproximou daquela mulher, ele conversou com ela. Amado, Jesus estava ali quebrando todos os tabus, ele estava ali rompendo com todas as barreiras, com todos os preconceitos, porque ele queria resgatar aquela mulher. Jesus queria alcançar o coração daquela mulher. E então ele se aproximou dela e iniciou com ela um diálogo. Jesus pediu água para ela. Nesse momento ela levou um susto. Ela disse para o Senhor: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? O Senhor então vira para ela e fala com ela o seguinte: olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede água, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Querido, Jesus conhecia a alma sedenta daquela mulher. Assim como o Senhor também conhece a necessidade mais profunda da nossa alma. Jesus conhece a sede que existe dentro de cada um de nós. Amados, aquela mulher samaritana, ela tinha uma sede profunda, porque ela estava procurando saciar a sede da alma dela em fontes erradas, como tantos ainda hoje fazem. Lá em Jeremias capítulo 2, o próprio Deus diz assim: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, ficai espantados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Amados, nesse texto, o Senhor, ele expressa a indignação dele com a capacidade que tantas pessoas têm de deixar o Senhor, o manancial de águas vivas, para ir atrás de coisas que não satisfazem. Tantas pessoas procuram satisfação para suas vidas, nos prazeres, nos vícios,
na prostituição, na pornografia, em bens materiais, inclusive na religião até, e por aí vai. Quantas vezes as pessoas estão numa festa, por exemplo, e a pessoa bebe, dança, se diverte, ela parece que está tão feliz, tão satisfeita, mas quando a festa acaba, quando a música para, quando as luzes se apagam, aí vem a depressão, o tédio, o vazio. Por quê, queridos? Porque as pessoas estão procurando satisfação em cisternas rotas, em cisternas rachadas, em cisternas que não retêm as águas. Então, a pessoa tem que estar sempre correndo atrás de algo mais. Tem sempre que estar buscando mais prazeres, mais festas, mais vícios, mais relacionamentos, e mais, e mais, e mais, e nunca está satisfeita de verdade. Porque nada disso pode satisfazer uma pessoa de verdade. Todo ser humano, independente da nacionalidade, cultura, classe social, todo ser humano tem no coração um vazio que só a presença de Deus pode preencher. Mas enquanto ele não consegue entender isso, ele só faz aumentar cada vez mais o vazio, o rombo na sua alma. E muitos, às vezes, a ponto até de tirar a própria vida. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que nós estamos vendo crianças tirando a própria vida. Tenho certeza que todos os irmãos aqui conhecem alguém próximo, algum vizinho, alguém do seu bairro, que você sabe que já suicidou. Eu conheço alguns. Porque as pessoas estão procurando saciar, preencher o vazio do coração com coisas que não preenchem. As pessoas estão tentando saciar a sede de suas almas com coisas que não podem saciar a sede da nossa alma. O Senhor vira para aquela mulher e diz assim: olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede água, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aquela mulher estava tirando água de um poço. Água de poço é água parada. Então Jesus oferece para ela água viva. Jesus oferece para ela água fresca, água corrente, água que flui de dentro para fora. Mas até aquele momento, aquela mulher ainda estava pensando que Jesus estava falando de água no sentido literal, H2O. Ela pensou que Jesus estava falando de água simplesmente, mas Jesus estava falando aqui de algo muito superior, muito mais importante, muito mais precioso. Jesus estava falando de satisfação espiritual. Jesus estava falando de satisfação perfeita, permanente, satisfação completa, satisfação eterna. Aquela mulher nunca havia ouvido falar de algo semelhante. Por isso ela ainda continuou sem entender. Então ela fez uma pergunta para Jesus. No versículo 12. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seu gado? Irmãos, os samaritanos, eles tinham maior orgulho de possuir aquele poço de água. Porque aquele poço ele foi cavado por um grande patriarca da nação de Israel, que foi Jacó. Então, veja uma pergunta que ela fez para o Senhor. Como você poderia me oferecer água melhor do que essa? Por acaso você é maior do que Jacó? Meu Deus do céu, Deus. Até aquele momento, aquela mulher não tinha a mínima noção diante de quem ela estava.
Aquela mulher nem de longe ainda imaginava que ela estava diante daquele que está infinitamente acima de Abraão, Isaac, Jacó. Ela não imaginava que ela estava diante daquele que está infinitamente acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Queridos, o nome de Jesus está infinitamente acima de todo nome. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o próprio Deus Criador encarnado. Mas aquela mulher nem imaginava isso. Então olha o que o Senhor responde para ela, queridos. O Senhor fala com ela assim: olha, aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só Jesus tem essa água, queridos. Só Jesus pode saciar a sede mais profunda da nossa alma. Irmãos, quando nós experimentamos a água viva que Jesus oferece, nós não precisamos mais buscar água em outras fontes. Nós não precisamos mais buscar água em cisternas rachadas. Porque Jesus, Ele é o manancial de águas vivas. Só Jesus pode satisfazer as necessidades mais profundas do coração humano. Só de Jesus emana vida verdadeira, vida abundante e eterna. E então aquela mulher desejou aquela água. Ela disse para Jesus assim: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste por verdade. Ou seja, aquela mulher, ela já havia tido 5 relacionamentos. Ela agora estava num 6º relacionamento com um homem que também não era marido dela. Irmão, Jesus, Ele não faz rodeios. Jesus, Ele vai sempre direto no ponto que nós necessitamos, ainda que doa. Porque o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que transforma a nossa vida, não é um Evangelho de conforto. O Evangelho verdadeiro é um Evangelho de confronto. É um Evangelho que rasga a gente por dentro. É um Evangelho que expõe nossas feridas. Mas é um Evangelho que cura. É um Evangelho que liberta. É um Evangelho que transforma. Amado, Jesus sabia que aquela mulher estava tentando preencher o vazio do coração dela através de relacionamentos, que na verdade só faziam aumentar cada vez mais o vazio da sua alma. Então, quando o Senhor disse isso para ela, ela falou com Jesus assim: olha, eu vejo que tu és profeta. Aí ela logo se preocupou sobre o local onde ela deveria buscar a Deus, o local onde ela deveria adorar a Deus. Ela quis saber qual era o melhor local para a adoração. Jesus então explicou para ela que o importante não era o local. O importante é a quem nós adoramos. O importante é como nós adoramos a Deus. Amados, a verdadeira adoração é uma ação do Espírito Santo que age no nosso espírito através da palavra de Deus. A verdadeira adoração
consiste de rituais externos e superficiais, mas é o mover do Espírito Santo dentro de nós. Adorar apenas com os lábios é fácil, queridos. Mas Jesus disse para aquela mulher que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amados, essa é a adoração verdadeira. É isso que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. É adorar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz, queridos. Deus procura tais adoradores. Amém, amados? Então aquela mulher disse para Jesus assim: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, o que fala contigo. Amados, apesar de ter uma vida toda bagunçada, toda atrapalhada, aquela mulher tinha uma esperança no coração dela. Aquela mulher esperava por aquele que iria resolver todos os seus dilemas. Ela esperava por aquele que ia livrá-la daquela vida vazia, daquela vida sem sentido, sem esperança. Aquela mulher, ela esperava pelo Messias de Israel. E então o Senhor se revelou para ela de forma clara e direta. Mas Deus, Ele é surpreendente. Essa aqui foi a primeira vez que Jesus se revelou claramente como Messias para alguém. Olha que incrível isso. E essa pessoa foi justamente quem? Não foi um judeu, não foi para um religioso, não foi para uma pessoa com a vida toda certinha. A primeira vez que Jesus se revelou para alguém como Messias, a primeira vez que Ele se revelou de forma clara como Messias para alguém, foi para uma mulher samaritana que já estava no 6º casamento. Ela havia tido 5, o que estava com ela não era marido dela, mas foi para essa mulher a primeira pessoa que Jesus se revelou claramente como Messias. Queridos, Deus é extraordinário. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Deus, Ele não olha apenas para o nosso exterior. Jesus, Ele olha para dentro de nós. Jesus, Ele vê o nosso coração. Então, amados, quando aquela mulher finalmente entendeu diante de quem ela estava, a primeira reação dela foi abandonar o seu cântaro e sair correndo, anunciando para todo mundo que ela havia encontrado com o Messias. Amados, aquele cântaro representava sua velha vida, que naquele momento ali, ela estava deixando para trás. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, a primeira coisa que ela faz é abandonar as formas humanas de procurar satisfação. A primeira coisa que a pessoa faz é abandonar as formas humanas de tentar saciar a sede da sua alma. Amados, quando aquela mulher encontrou-se com Jesus, quando ela teve um encontro pessoal com o Messias de Israel, ela abandonou o que ela tinha. Aquele cântaro era algo muito importante para ela, era com aquilo que ela ia buscar água. Mas naquele momento ela teve um encontro
com uma água muito superior, muito mais preciosa. Ela teve um encontro com Cristo. E então aquela mulher desprezada, aquela mulher de má reputação, bebeu da água viva que Jesus oferece. E quem bebe dessa água nunca mais vai querer outra água. Nunca mais. Queridos, quando a água viva começou a fluir no interior daquela mulher, ela então começou também a transbordar para fora. E ela não conseguiu mais guardar só para ela. Aquela mulher se tornou a primeira pregadora do Evangelho para o povo gentio. Ela se tornou uma fervorosa testemunha do poder de Jesus. Ela saiu anunciando para todos: olha, venham conhecer o homem que transformou a minha vida. Venham conhecer o homem que saciou a sede da minha alma. E o testemunho daquela mulher, queridos, produziu um grande avivamento lá em Samaria. Diz o versículo 39 que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim então, os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Guardem essa informação, queridos. Jesus ficou ali entre os samaritanos por 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amado, Jesus ficou 2 dias ali entre os samaritanos. Os irmãos se lembram que eu disse no começo que Jesus sempre se movia profeticamente? Então guardem essa informação. Jesus ficou 2 dias entre os samaritanos. Amados, aquela mulher pecadora, aquela mulher mal afamada, tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Jesus. Uma única mulher incendiou toda Samaria com o fogo do Evangelho. Olha só, Tiago e João, eles queriam tacar fogo literal. Eles queriam que Deus tacasse fogo e matasse todo mundo naquela cidade ali. Mas ela não. Essa mulher, ela espalhou em Samaria o fogo do Evangelho. Fogo que purifica, fogo que transforma, fogo que santifica, fogo que produz vida. Queridos, aquela mulher acostumada a ser maltratada, desprezada, Jesus proporcionou para ela um novo recomeço. Jesus deu para ela uma nova chance, uma nova vida. E aquele povo também, que também era acostumado a ser maltratado, desprezado, humilhado pelos judeus, agora eles encontraram nesse judeu poderoso, eles encontraram nesse judeu maravilhoso esperança, amor, compaixão e salvação. Queridos, a fonte de água viva é Jesus. Jesus é a fonte da água viva. O que isso significa, queridos? Significa que Jesus é a fonte de tudo que nós necessitamos. Jesus é a fonte da paz, do amor, da vida, da libertação. Jesus é a fonte da luz, da alegria. Jesus é a fonte da satisfação interior. Jesus é a fonte da cura. Cura do corpo, da alma, do espírito. Jesus é a fonte da salvação. A fonte da vida, a fonte de todo o bem.
Amados, mas antes ainda, já estou encerrando, meu tempo acabou. Mas antes ainda de encerrar, eu quero fazer uma breve observação aqui com os irmãos. Vocês já observaram que vários patriarcas de Israel encontraram suas esposas numa fonte? Vocês já observaram isso? Já prestaram atenção nisso? Isaac encontrou com Raquel onde? Num poço. Não foi isso? Isaac encontrou com Rebeca no poço. Jacó encontrou-se com Raquel num poço. Moisés encontrou Zípora num poço. Não foi isso? Aquela samaritana já havia tido 6 relacionamentos frustrados. Mas naquele dia, tudo seria diferente na vida dela. Lá naquele poço, ela encontrou-se com o 7º. Amados, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de judeus com gentios. Não é isso? Como é formada a igreja de Jesus? A noiva de Cristo é formada por judeus e gentios que creem em Jesus. Querido, Jesus ficou 2 dias entre os samaritanos. O apóstolo Pedro diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqueles 2 dias que Jesus ficou entre os samaritanos representam os 2000 anos da história da igreja na terra. Amados, a era da igreja começou no dia do Pentecostes e terminará no dia do arrebatamento da igreja. A igreja de Jesus está prestes a completar 2000 anos da sua existência. Olha só, amados, de Adão a Abraão passaram-se 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. Da primeira vinda de Cristo até a segunda, mais 2000 anos. Amados, a era da igreja nesta terra está prestes a acabar. É por isso que eu disse que Jesus, ele sempre se movia profeticamente. Amados, aquela samaritana, ela representa a noiva. Aquela samaritana representa a igreja. A igreja que muito em breve será levada aos céus para celebrar as bodas do Cordeiro. Amados, as bodas do Cordeiro será a festa mais esperada, mais maravilhosa, mais gloriosa de todo o universo, porque será uma festa preparada pelo próprio Deus Pai para celebrar a união eterna de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do ano. E uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos é que dia 31 de dezembro para o dia 1º, muitas pessoas procuram passar a virada do ano na igreja, inclusive eu. Nesses 43 anos que eu ando com Cristo, eu nunca passei a virada do ano em outro lugar que não fosse na igreja, que não fosse na presença do Senhor. Eu entendo que iniciar o ano cultuando a Deus é uma forma de honrar o Senhor. É uma forma de expressar a nossa gratidão pelo ano que termina e reconhecer que nós precisamos da bênção dele para o ano que está iniciando. Mas, amados, de nada
adiantará nós consagrarmos a Deus o primeiro dia do ano e os outros 364 a gente viver como se ele não existisse. Isso não adianta nada. Nós precisamos sim consagrar a Deus o primeiro dia do ano. Aí precisamos consagrar também o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo, centésimo e todos os dias da nossa vida. Porque, queridos, nenhum de nós pode saber nem se chegará ao final de 2025. E outra, nós estamos aguardando a vinda do novo. O nosso Senhor virá a qualquer instante. Amados, o tempo da vinda do Senhor já se cumpriu. Já está quase completando 2000 anos que o Senhor Jesus voltou para o céu. Nós estamos cada dia mais perto da volta do Senhor. Portanto, amados, vamos viver todo esse ano que está só começando agora. Vamos viver toda a nossa vida em vigilância. Vamos viver uma vida de renúncia, de entrega, de consagração. Uma vida de santidade. Porque a qualquer momento o noivo virá nos buscar. Você já bebeu da água viva que Jesus oferece? Então esteja preparado. Porque muito em breve o noivo virá nos buscar. Então, queridos, eu encerro agora. Eu vou encerrar agora citando apenas um versículo. Está no último capítulo da Bíblia. Está lá em Apocalipse 22, versículo 17. Que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Que nós possamos viver esse ano na presença do nosso Deus. Cada dia, cada minuto, cada instante desse ano e da nossa vida na presença do nosso Senhor. Amém? Passar a palavra para o pastor. Amém? Os irmãos do louvor. No poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia. Sede eu vi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra em mim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu quero mais buscar em outras fontes. Não precisa ele aqui voltar pra minha sede saciar.
Senhor no seu coração. Todos nós, e diz: Senhor, eu quero beber dessa água. Jesus, sacia a minha sede. Jesus, eu quero ter um encontro com o Senhor. Jesus, eu abro mão, ó Deus, do meu cântaro, do meu passado. Eu me arrependo dos meus maus caminhos por onde eu andei, longe do Senhor. Mas nessa noite, ó Deus, eu me arrependo e eu entrego a minha vida por inteiro ao Senhor. E eu que andei nos teus caminhos, mas me afastei. Eu quero nessa noite me reconciliar, restaurar a comunhão. Aleluia. Amém. Que momento maravilhoso. Não dá nem vontade de sair desse lugar. Amém. Glória a Deus pela presença. Tem alguém nessa noite que diz: Senhor Jesus, me dá dessa água. Eu quero beber dessa água. Sacia, Senhor, a minha sede. Eu quero, Deus, ter um encontro com Jesus. Tem alguém nessa noite, neste lugar? Levanta sua mão aí, aonde você está. É um momento importante na sua vida. O momento mais importante é para a vida eterna. A palavra de Deus diz que o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Tem alguém que quer fazer a decisão mais importante da sua vida? Levanta a sua mão. Ou você que já andou nos caminhos do Senhor, mas estava longe, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, não endureça o seu coração e fala: Jesus, entra na minha vida. Eu quero ter um recomeço com o Senhor. Tem alguém? Levanta sua mão e nós vamos orar com você. Eu sei que tem alguém aqui que precisa fazer essa decisão com Jesus nessa noite. Então não deixa essa oportunidade passar. Hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de reconciliação. É um momento que você não pode ter vergonha, que você tem que vir correndo e falar: Jesus, eu te quero, Jesus. Mais uma oportunidade. Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus ou quer reconciliar com Jesus? Levanta sua mão aí no seu lugar e nós vamos orar com você. Tem alguém? Amém. Pode vir. Aleluia! Tem mais alguém? Pode vir. Tem
alguém se renda ao Senhor. Foi para isso que Jesus veio, morreu na cruz. Por isso, igreja do Senhor, estenda as tuas mãos para cá e regozije no nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Teu sacrifício não foi não. Mas essa vida se rende diante do Senhor, Pai. Oh, Pai, é uma grande festa no céu. Os céus se regozijam, papai. Obrigado, Senhor, por essa vida preciosa, essa vida, papai, que essa noite se rende ao Senhor, dizendo sim, Jesus. Eu reconheço o sacrifício da cruz, eu reconheço cada gota de sangue que foi derramada aqui no Calvário. Obrigado. Aleluia. Obrigado pela tua glória. Nessa noite, Deus se rende. Essa noite faz a escolha mais importante, porque essa escolha, ela reverbera na eternidade. Na eternidade. Esse é o caminho. Que Deus abençoe. Que Deus enche o seu coração. E que nunca mais você deixe o caminho do Senhor. Mas que vocês tenham cada dia mais apaixonado pelo Senhor Jesus. Agora eu disse você manifesta cada dia na sua vida. Que enche o teu coração de cada dia. Que você encontre prazer no Senhor. Que você encontre prazer na palavra do Senhor. E que nessa palavra você medite dia e noite numa missão do Senhor Jesus. Agora a igreja do Senhor, aplauda aquele que mora na Amém. Aqui vai aleluia. E o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua família, todo o povo de Deus na face da terra. Amém.